Mensagem bonita da palavra de Deus. Eu estava meditando agora há pouco com Deus e o Senhor me fez eu refletir sobre a situação de Mardoqueu. Situação esta que, aos nossos olhos humanos, a gente diante da situação, para quem não tem conhecimento da leitura da Bíblia, automaticamente a dizer que Mardoqueu ia ser enforcado. Vamos lá para dentro da Bíblia. A Bíblia diz lá no livro de Esther, capítulo 6, verso 6. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã, o rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E diz o verso 9: entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no cavalo perante as ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de quem cuja honra o rei se agrada. Mas o verso 10 vai dizer assim: então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. É interessante que um dia atrás, na leitura a gente consegue perceber que Ramã tinha tanto ódio dos judeus e de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrava, não se curvava diante dele quando ele passava. Ele chega para Zeres agora e para os seus consultores e pergunta: o que eu faço? Porque a rainha mandou me convidar para um banquete. Poxa, ninguém foi chamado como eu para ir a um banquete junto do rei Assuério. E aí aquele povo usado por Satanás fala com ele: não, pode fazer uma forca, se eu não me engano, de 50 côvados, né? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Faça a forca, né? E assim ele fez aquela forca. Só que não sabia ele que o nosso Deus desfaz as obras do diabo. E eu quero dizer para você que agora, naquela noite, o rei Assuério perde o sono e procura das crônicas para que leiam para ele. E de acordo com a leitura das crônicas, foi dito o que Mardoqueu fez no passado, que livrou, através de uma denúncia anônima ao rei Assuério, de um processo em que ele ia morrer, quando 2 eunucos ali estavam tramando, 2 copeiros, se não me engano, estavam tramando a destruição, matar, né? Eliminar. E quem sabe até a mando mesmo, né? Do próprio Ramã, né? Então assim, a gente começa a perceber que o processo de revolta contra o povo de Deus é algo lá de trás, aquele povo rebelde, aquele povo cruel. E Deus ele levanta Esther como rainha da Pérsia, Hadassa, para que ela comandasse junto ali, né, com o seu esposo, rei Assuério. Estava aqui encontrando para vocês, o nome dos homens é Bigitã e Teres, né? Eles eram eunucos do rei. Eles se levantaram para tentar assassinar o rei. E Mardoqueu viu aquela conspiração. Você pode encontrar isso ali no livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 21. Mas o que me chama mais atenção, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, é que ao rei ler, ou seja, lerem para ele as crônicas, tudo já era um propósito de Deus, o rei agora decide exaltar a Mardoqueu. Só que Ramã, pretensioso, soberbo, arrogante, convencido,
Ele achou que aquela honra seria para ele, não sabendo ele que a forca que ele mandou fazer seria para ele. Porque naquele banquete, ele teve que cumprir de acordo com ele propôs no seu coração, ele exaltar Mardoqueu. Depois ele tapou a sua cabeça e fugiu. E quando ele chegou em casa, a sua esposa disse: se Mardoqueu é do povo da linhagem dos judeus, você pode se preparar porque vem coisa pior por aí. Não foi nada diferente do que aquela mulher falou para aquele homem. Porque quando ele chega no banquete agora, o rei já tinha baixado o cetro, né? A rainha Esther, ele só baixava o cetro para quem realmente, ele realmente amasse e tivesse um propósito. Ele abaixa o cetro e a rainha Esther, ela pede, faz a sua petição no segundo dia do banquete. Ela diz: como poderei eu ter felicidade se o meu povo vai ser morto? Porque Ramã já tinha mandado eliminar com os judeus. É muito triste isso. Mas agora, diante de tal situação, o rei se levanta furioso. Ramã ainda tenta controlar a situação e ao ele se deportar para pedir clemência para a rainha, o rei, quando volta do jardim, ainda vê aquela cena e diz: eu não creio que você vai insultar minha esposa aqui dentro da minha casa, em outras palavras. E o que acontece? Ele foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. E também depois a rainha Esther pediu, seus 10 filhos foram enforcados para não deixar raiz e nem ramo. Sabe o que o Senhor fala comigo neste dia? Para falar para você, aqueles que estão tentando te enforcar. E eu falo isso de demônios no mundo espiritual e também de pessoas que têm dado lugar para o diabo. Deus, ele não vai enforcar as pessoas porque nós hoje estamos no tempo da graça. E no passado era dente por dente, olho por olho. Então Ramã, ele foi enforcado sim. Hoje o Senhor está dando oportunidade para aqueles que têm se levantado contra o teu ministério. Hoje o Senhor está dando oportunidade para aqueles que têm se levantado contra a tua vida com calúnia, com fofoca. Muitas das vezes, essa madrugada eu estava orando ao Senhor. Quantas das vezes nós estamos inocentes e o diabo tem trabalhado, porque tem pessoas que não vigiam, tem pessoas que dão lugar para o diabo, emprestam as suas línguas para Satanás, para poder semear contenda. Mas não tem problema não. Quero dizer para você que ouve esta mensagem: a tua vitória, a tua força vem do Senhor. A Bíblia diz assim em Êxodo 14:14: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado. Ou melhor, Salmos 46, verso 10: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre os povos. E Êxodo 14:14 diz: e o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Fecha a tua boca. Teu inimigo está se levantando, fica de boca fechada, somente na torre de vigia e clamando com o joelho no pó. Porque a Bíblia diz que um coração contrito é quebrantado. Deus não despreza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele fará justiça, porque assim como Deus exaltou a Mardoqueu, que vivia jogado pelos cantos, suplicando, clamando para que o seu povo não fosse destruído, o Senhor neste dia entra com providência na tua causa. Tome posse da tua vitória, porque maior é o que está contigo e comigo do que o que está no mundo. Eu sou o diácono Ailton Bernardo, esse que vos fala. Se inscreva no nosso canal, clique lá no link em azul, depois clique lá em vermelho em inscrever-se no nosso canal do YouTube e compartilhe esta mensagem, porque vidas precisam receber esta palavra de vitória. A forca que o diabo tem levantado para te enforcar, fique tranquilo, porque ele, Satanás, será destruído pelo Senhor, será lançado no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. E ai daquele e daquela que se levantar contra a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos dê um dia de vitória, em nome de Jesus.